sabemos, é o coração da Igreja, é a força da Igreja. E é fundamental que nós nos possamos preparar ao longo da semana para este encontro, para todos podermos partilhar nas nossas unidades de ação, nas nossas classes, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas alegrias. Hoje penso que não vamos ter o problema do ruído que a Sílvia falou no início, uma vez que a unidade de ação, a classe, vai ser em conjunto. Contudo, obviamente que é um momento de escola, a escola sabatina é a escola de Jesus, como nós começamos desde a mais tenra idade a ensinar aos nossos pequenos. Portanto, é um momento em que todos aqueles que assim o desejarem terão a oportunidade, obviamente, de poder participar. Não é um culto, naturalmente, isso é a segunda parte do programa da manhã de sábado, portanto, haverá um microfone disponível para ver as intervenções que assim forem surgindo ao longo destes 35 minutos, portanto, sintam-se livres para o fazer. E para mim é também uma alegria podermos, esta manhã, enriquecermos todos de forma conjunta. Estamos também, como foi dito pela equipa da Escola Sabatina, estamos no início de um novo trimestre e por isso temos também um novo tópico de estudo, Cristo e a sua lei, as leis nos dias de Cristo. Nós sabemos que desde o início do mundo, desde que também surgiu o grande conflito no céu, o objetivo de Satanás tem sido subverter, ou seja, perverter, destruir a lei. Porquê? Esta é a primeira pergunta que eu lanço esta manhã. Porquê é que Satanás tem tido este propósito, este objetivo? Eu não sei qual é o micro que está disponível para o efeito, para poder haver participações. Ok, o irmão fica a controlar essa dinâmica. Muito bem, primeira intervenção, excelente intervenção. Mais alguma ideia a juntar? A lei de Deus é o reflexo do seu caráter, do seu amor. E claro, derrubar a lei seria derrubar a ordem moral da própria criação. Esse é o objetivo máximo de Satanás. Ora, a moralidade nós sabemos que é o quê? É a capacidade, significa a capacidade que cada um de nós tem de poder escolher o certo ou o errado, o bem ou o mal, o justo ou o injusto. E a este respeito, Paulo, em Romanos 7,7, diz o seguinte: eu pediria a algum irmão que pudesse fazer a leitura desta passagem. Então, perguntamos nós, baseado neste versículo, será que ter cabelo ruivo é pecado? Aguardo respostas. Ter cabelo ruivo é pecado. Porquê? Porque não nos basta dizer que sim ou que não. Como dizer a uma criança, porquê? Porque não. Sim, porque sim, ficamos na mesma. Porquê é que não é pecado ter cabelo ruivo? Não existe lei, muito bem, que proíba ter cabelo ruivo. Essencialmente, não basta dizer, porque Deus me criou com o cabelo ruivo. Não, não existe de facto uma lei que proíba ter o cabelo ruivo, como acontece com a lei da cobiça. Existe uma lei que diz, não cobiçarás, o mesmo com a lei do roubar, não roubarás, por isso é que é pecado roubar, por isso é que é pecado cobiçar, porque existe uma lei específica para ela. Portanto, com isto, nós aprendemos esta semana, não sei se estão em sintonia comigo, que a moralidade sem lei é tão impossível quanto é impossível o pensamento sem a mente. Ou seja, o nosso universo é moral porque Deus nos criou seres livres para quê? Para respondermos perante uma lei, para podermos ter a possibilidade de escolher aquilo que é certo ou aquilo
que é errado. E Deus criou-nos também com a capacidade de quê? É das palavras mais belas. Escolher é uma palavra bela, é um verbo belo, mas é um outro verbo. Deus criou-nos com a capacidade de seguir, é um verbo da primeira conjugação, termina em ar. Amar, Deus criou-nos com a capacidade de amar, essencialmente. E foi por causa desse amor, vamos passar ao slide seguinte, eu até gostava que outro irmão pudesse ler esta breve passagem em 1 de João 5,3. Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ok, muito bem. Este é o elo de ligação entre o nosso amor a Deus e a guarda dos mandamentos. O elo de ligação é o amor que nos une a Deus, que nos faz mover e que nos faz segui-lo e, de forma natural, guardar a sua lei. Durante esta semana nós tivemos então a possibilidade de estudar, de relembrar não só a lei moral, os 10 mandamentos, mas também relembramos muitas outras leis que estavam em vigor na comunidade na altura em que Cristo viveu e que a própria Igreja primitiva se instituiu. Lembram-se do nome de algumas leis que recordámos, demos só uma pincelada, certo? Porque se bem concordam comigo, esta primeira lição é apenas uma introdução, não é? Um ponto de partida para tudo aquilo que nós vamos ter a possibilidade de explorar de forma mais profunda neste trimestre. Portanto, aqui é como que abrir a primeira página do livro. Esta semana foi mais ou menos isso. Então vamos lá elencar as leis que pudemos relembrar, ainda que de forma sucinta. Leis romanas, isso está implícito na lei romana, é já um exemplo da aplicação da lei romana. Lei romana, mais. Ok. As leis mosaicas, as leis de Moisés, onde estavam inclusas as leis civis e as leis cerimoniais, como bem foi referido. Mais, que leis é que podemos relembrar, avivar? Foi a última, que é a principal para nós, não é? Porque é aquela que de facto nos une e nos faz sentir o amor de Deus. As outras são mais leis históricas, digamos assim, que nos ajudam numa melhor compreensão da lei moral, obviamente. E falta-nos referir uma, não sei se, rabínica, eu peço desculpa se já alguém tinha referido e eu não tinha ouvido. As leis de saúde que estavam também incluídas neste pacote, exatamente. Muito bem. Relembrando as... Porque eles tinham, da parte de Roma, uma posição especial para poderem criar leis de acordo com a sua religião. Muito bem. E essa foi a corrupção dos dirigentes religiosos, porque puseram os costumes e os hábitos e as tradições também em primeiro lugar. E agora, já agora só uma palavrinha. Satanás usou tudo isto para confundir a verdadeira lei de Deus e colocá-las todas no mesmo saco. É aqui que está o grande problema hoje em dia e este é que está o grande conflito. Ele colocou-as todas no mesmo saco para confundir a verdadeira lei de Deus e o verdadeiro Deus da verdadeira lei. Muito Baralhou obrigada. tudo. Muito obrigada pela intervenção. Exatamente. Este é um foco muito importante e principal e que nós não devemos perder daí também a nossa concentração. No fundo disto tudo, o importante é que nós não nos possamos desviar com pequenos pormenores ou pequenas distrações no que se refere à lei moral. Mas antes de entrarmos nessa lei, vamos então fazer um backup. Vamos recordar, fazer um voltar para trás, um undo, a todas estas leis que agora elencámos e começámos primeiramente por estudar, como disse aqui a irmã, a lei romana. Ok. No tempo de Jesus, como também disse o irmão lá atrás e muito bem, os judeus estavam sujeitos a esta lei, à lei romana. O Império Romano constituía, de facto, o pano de fundo da altura, da sociedade de então, e, de facto, os reinos vassalos sujeitos
ao povo romano, teriam obrigatoriamente que seguir as suas leis. Mas há uma coisa muito importante, é que Roma não impediu que estes povos, inclusivamente o povo judeu, não deixasse de ter a possibilidade de manter vivos os seus costumes, as suas tradições e a sua religião. Embora, por outro lado, também esperasse o quê? Que estes súbditos também lhe continuassem a obedecer essencialmente às leis do Império, às leis imperiais e às leis senatoriais. Obviamente que é aqui que nós encontramos o relato do recenseamento do nosso querido casal José e Maria, elas que recordámos em Lucas durante esta semana. Ela já naquele estado de gravidez acompanha o marido. Será que havia necessidade disto? Havia. Porquê que havia? Obediência às leis civis, que neste caso interferiam ou não interferiam com as leis de Deus. Punham em causa a lei de Deus? Não. Então, hoje em dia, no nosso caso, também, porque é sempre bom, no final de cada dia que nós estudamos a lição, conseguirmos transpor para a nossa vida. Isto passou-se há tantos anos, há mais de 2000 anos atrás, aqui neste caso específico que estamos a falar da lei romana, o que é que isto tem interesse para mim hoje? Devemos sempre fazer este exercício de reflexão, tentar transpor para a nossa vida o que é que eu hoje tirei de importante na lição. E é isso que vamos ver. A opressão de Roma, a resposta de Jesus foi: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Exatamente. Ele próprio obedecia Sem dúvida. Esse é um exemplo fascinante. De facto, nós cristãos, por muito que às vezes não gostemos de determinada lei que o país impõe, é nosso dever cívico, desde que não colida com os princípios divinos, é nosso dever podermos ser corretos, ser justos e coerentes na nossa forma de viver e não deixar para trás, obviamente, as leis da sociedade vigente. Temos esse exemplo com este casal, que já na situação em que Maria se encontrava, não é? Fizeram um sacrifício mesmo muito grande de ir até Belém para poderem atualizar o seu recenseamento. Temos outros exemplos também do passado, tal como os apóstolos, já no Novo Testamento, mas no Antigo temos muitas personagens que decidiram seguir a Deus em primeiro lugar. E esta frase de Josué, que é muito importante para o nosso povo, que deve estar no nosso coração. Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar. Mas não podemos fechar os olhos à sociedade que nos rodeia. Esta figura que aqui se encontra não é Josué, naturalmente, alguém que era Lutero. Lutero foi outra das personagens que também pôs a Jesus em primeiro lugar na sua vida, desde que ganhou consciência na palavra de Deus, permaneceu fiel a Ele e desejou que Cristo o ajudasse. Ele é mencionado no nosso célebre livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Vamos então continuar e entrar então. Se alguém, entretanto, quiser acrescentar, dar alguma chega, esteja à vontade, porque este é o momento para tal, é o momento da escola. O poder político e o poder religioso. Exatamente. Daí o poder religioso propôs e o poder político fez a execução, porque só com o poder político romano é que a execução podia ser consumada. A junção da lei civil à parte religiosa. Muito obrigada. Passando então à lei mosaica, temos uma nova intervenção. Desculpa. É só uma palavrinha para esclarecer aqui um assunto. Quando Maria e José foram para se recensearem, eles não foram só por causa da lei.
o Senhor estava conduzindo tudo para que as profecias do Velho Testamento e tantas que estavam ligadas ao nascimento de Jesus se cumprissem. Deus estava por trás disso. Elas não foram só para padecer por caminho fora, com aquela dificuldade, e para nascer num estábulo, no meio de umas palhas. Não, tudo isso estava escrito e era preciso que a profecia se cumprisse, e Deus estava por trás de tudo. E hoje é igual, irmão. Nós temos de ter consciência que hoje o que vai fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é exatamente a santa lei de Deus e o santo sábado, o selo de Deus vivo. Muito obrigada por mais uma intervenção. E voltando então às leis civis, embora os judeus estivessem, como temos estado agora aqui a partilhar, sob a governação romana, no tempo de Jesus, foi-lhes concedida uma autoridade especial nas questões que eram inerentes aos seus costumes e à sua própria religião. A quem é que foi dada essa autoridade de poder manter avivados estes costumes? Havia um conselho especial que tratava disto. Quem era? Nós estudámos esta semana. O Sinédrio, exatamente, era composto por um grande grupo de homens, 71 homens, é verdade, que foram escolhidos. Eram escolhidos dentre os sacerdotes, os anciãos e os rabis, e claro, que estavam todos sob a presidência do sumo sacerdote. E é interessante que a lei da sociedade judaica estava fundamentada nos tais códigos civis, revelados nos primeiros 5 livros da Bíblia, não é? No Pentateuco, e é por isso que a lei de Moisés é referida desta maneira. Eles seguiam a lei de Moisés, porque Moisés tinha sido o autor da lei, obviamente enviada, a única parte da Bíblia escrita pelo dedo de Deus, sabemos que são os 10 mandamentos. Tudo o resto foi revelado a Moisés e eles, apesar de se manterem sujeitos à lei romana, tinham ainda alguma liberdade de ação no que concerne ao seguimento destas leis. Leis civis, assuntos cívicos, como por exemplo, esta semana vimos elencados imensos assuntos, alguns até arrepiantes, da forma como eram tratados. Mas isto é um relato, está escrito, e é importante que nós conheçamos também a história do povo de Israel. Tudo estava lá previsto, o divórcio mais, viuvez, com quem ficava uma viúva, se o marido falecesse, com o cunhado, a circuncisão, tantos inúmeros aspectos nós podemos rever nesta semana. Obviamente que agora o ponto fulcral da nossa lição hoje não é esse, nós estamos apenas a recordar os vários aspectos importantes de cada uma das leis, mas de facto tudo estava previsto e o povo judeu seguia de facto com muito afinco todas estas leis. Para além das leis civis, nós também recordamos a importância das leis cerimoniais, que hoje em dia já não estão em vigor, digamos assim, podemos desta forma o dizer, e então eu queria lançar uma nova questão. Quando é que surgiu a necessidade de criar as leis cerimoniais? Ora, e quando é que a lei moral foi transgredida? Logo no início de tudo, logo no princípio, com o nosso personagem Adão, não é? Muito bem. Exatamente. Se Adão, então, não tivesse transgredido a lei de Deus, a lei moral, nunca teria sido instituída a lei cerimonial. Não havia necessidade de o fazer. Ora, nós no livro de Levítico encontramos todas as instruções necessárias para que os sacerdotes ou os levitas pudessem servir no santuário da forma mais minuciosa possível. O livro do Levítico é assim como que uma espécie de manual para os levitas. E lá nós encontramos todas as leis específicas de sacrifício e de culto. E esta lei centrava-se à volta de quê? Também recordámos esta semana.
volta do santuário, exatamente, e do significado do próprio santuário, das suas cerimónias, e tinham um objetivo específico, ensinar os filhos de Israel o plano da salvação e apontar-lhes então para a vinda do Messias. E também, se fosse possível, nós estaríamos uma semana só a estudar as leis cerimoniais, porque aqui também teríamos muito que explanar. Não foi esse o objetivo esta semana, foi apenas relembrar a importância desta lei, deste sistema cerimonial, e eu pergunto, embora hoje já não observemos a lei cerimonial, naturalmente, porque Cristo já veio, já morreu por cada um de nós, é importante estarmos a par desta lei. Qual a importância desta lei na nossa vida? Se não tivesse relevância, peso algum, também não viria mencionado no trimensário, para que nós continuássemos a insistir no seu estudo. Mas porquê é que é importante nós estarmos a par da lei cerimonial? Ouvi qualquer coisa baixinho. Não sei se onde é que anda o micro. Porquê é que é importante? Nós lembramos-nos do sacrifício de Cristo, ponto número 1. Lembramos-nos da sua intercessão por mim, por si, por cada um de nós. Exatamente. É uma réplicazinha, uma espécie de cópia daquilo que é o santuário celestial. E de certa maneira, ao estudarmos também a lei cerimonial, nós podemos obter, não muitas, mas algumas percepções daquilo que é o plano da salvação. Isso é muito importante para cada um de nós. E é também uma destrinça do povo de Deus em relação a muitas outras denominações. É a questão do santuário e a questão do sábado. Sim. Obrigada também. Mais alguém quer dar alguma chega acerca das leis cerimoniais? Se não, avançaríamos. Para além das leis mosaicas, onde estavam incluídas as leis civis e as leis cerimoniais que acabámos de recordar, os judeus, no tempo de Jesus, também estavam familiarizados com as leis de quem? Dos rabinos, muito bem, a lei rabínica. Os rabis eram, como diz até, gostei da expressão aqui do trimensário, eram um braço académico de quem? Dos fariseus. E os fariseus, na altura, eram os especialistas, eram os mestres da lei. E eles, de facto, os rabis apoiavam os fariseus neste trabalho e assumiam uma grande responsabilidade. Qual era? Exatamente, sem dúvida, eles tinham que manter, portanto, essa responsabilidade, e viva a responsabilidade de que o povo continuava a achar relevante a prática dessas leis. E os rabis contavam quantas leis no Pentateuco, nos 5 livros? Quantas? 613 leis, incluindo quantas acerca do sábado? 39, isto a nós parece que é 613 leis, incluindo 39 do sábado. Meu Deus, quantas leis! Uma coleção de leis. E ao longo dos séculos, e ainda hoje, muitos judeus religiosos continuam a seguir rigorosamente estas leis, acrescentando, eu até diria, acrescentando fardos à lei que não era suposto estarem lá, como inclusivamente o sábado. Nós sabemos disso, que até Jesus, inclusivamente, foi vítima disto.
Quando é que Jesus foi vítima desta situação? Um episódio, outro exemplo. Quando é que Jesus foi vítima desta situação? Já aqui foi dito, quando fez curas, especialmente o cego de nascença, não é? Ele é um dos episódios relatados e que nós tivemos a oportunidade de recordar quando curou o paralítico, outro exemplo, mas de facto o episódio de João 9 com a cura do cego de nascença, para mim é um dos mais arrepiantes, porque de facto um homem que nunca tinha visto, a dizer, a expressar a sua alegria, os pais a serem testemunhas ocular de que aquilo era uma evidência, que tinha acontecido naquele momento um milagre. Aqueles homens, aqueles fariseus maltratam-no, eles expulsam-no do templo, quando ele vai em agradecimento a Deus, acusam Jesus de violar o dia de sábado com as suas curas milagrosas. E eu agora pergunto, onde é que isto está escrito? Em que parte da Bíblia está escrito, especialmente indo ao Antigo Testamento, porque os fariseus alicerçavam-se no Pentateuco, estas 613 leis vinham daí. Onde é que eles podiam encontrar no Velho Testamento que era pecado curar no dia de sábado? Está escrito em alguma parte? Não existe, não está. Sim. Dá uma oportunidade de Jesus poder intervir. Ele olhou para aquela, seria uma grande assembleia, ele olhou para eles e perguntou-lhes esta frase crucial que ainda hoje nós temos, porventura, que nos confrontar a ela. Será lícito fazer bem no dia de sábado? E a Bíblia diz que ninguém respondeu. Exatamente. E esse problema é-nos posto hoje de uma maneira total. Exatamente. Será lícito fazer mal ao sábado? Certamente que não é lícito. E fazer o bem. Agora, para nós, o que é que inclui esta palavra, o bem? É um problema de consciência. Sem dúvida. É um problema sobre o qual não é possível legislar. Não há leis que proíbam de fazer o bem. Tal como aqui não se encontrava escrito em parte nenhuma, na lei não vinha mencionada que não se poderia curar, curar no sábado, assim como também a lei, como vimos no início, também não proíbe ter o cabelo ruivo, com o exemplo com o qual começámos o estudo da lição. Estão-me a dar aqui sinal que só tenho 5 minutos, eu não sei como é que isto aconteceu. Estávamos a chegar à parte crucial, que é a importância da lei moral na nossa vida, dos 10 mandamentos, como é que Cristo se relacionava com os 10 mandamentos, como é que os fariseus se relacionavam com os 10 mandamentos, qual era a diferença entre Cristo e os fariseus no relacionamento com os 10 mandamentos. Sem dúvida. Cristo, na sua forma de ser, na sua forma de viver, ele mostrou-nos como nós devemos viver a lei. Se a lei é uma carta de amor para cada um de nós hoje, ele deu-nos esse exemplo, enquanto que os fariseus estavam concentradíssimos, não é? Naquelas 613 leis e esta vírgula e aquele acento, e esqueceram-se do legislador das leis e nem o aceitaram como tal, quando lhes apareceu e se apresentou. Não percebi, desculpe. Exatamente. Muito obrigada. Esse é também outro aspecto importante que aqui vemos mencionados. É importante que nós hoje também possamos viver a lei de forma simples e pura. Como é que nós podemos fazer isso? Mantendo o relacionamento com Cristo, amando os outros como a nós mesmos. Como é que isso é possível? Não fazer diferenciação de pessoas. Como é que isto é possível? Só com Jesus, só com o amor de Jesus dentro do nosso coração.
palavra, exatamente. Exatamente. Se porventura ele não cumprisse exatamente a lei no verdadeiro amor. Exatamente. Ok. Ele era a lei viva, não é? Presente no mundo, na sociedade da época, e deixou-nos esse exemplo. Ora bem, em relação ainda à lei, teríamos muito mais que dizer. Só gostaria de acrescentar que a lei tem a função de preservar e de proteger, quer a nossa felicidade. Okay? A lei tem a função de preservar a nossa felicidade e os nossos relacionamentos uns com os outros. A guarda da lei, portanto, é também o resultado de um relacionamento real com Cristo. Se nós não vivemos Jesus na nossa vida, é impossível sermos felizes ao praticarmos a sua lei. Então, como é que nós mostramos às outras pessoas com quem convivemos diariamente, no nosso dia-a-dia, no trabalho, com os nossos vizinhos, como é que nós podemos mostrar o quão importante é para nós a lei, quando muitas vezes estamos agarrados assim a uma lista de regras, posso fazer isto no sábado, não posso fazer isto. Vamos afastar as pessoas, vamos chegá-las até Cristo, vamos trazê-las até nós, ou não é nada disto que eu estou a dizer. Apresenta que esta lei. Porque realmente nós vemos, não foi por acaso que o sacerdote, quando passou, não foi ajudar o que estava maltratado, não foi por acaso. Havia leis Nada é por que acaso. faziam com que ele não se aproximasse Exatamente. dele. E portanto, é isso que a parábola nos ensina. O bom samaritano, sem ser crente, vamos falar assim, Assim, claro, vamos falar assim, tomou a atitude correta perante a lei. sem dúvida. Enquanto que os outros não a tomaram convencidos que estavam a cumprir a lei. A fazer muito bem, não é? Exatamente. Portanto, essa parábola é fundamental para entendermos o que é que Jesus e o que é que a lei moral nos ensina a todos nós. Nós temos ilustrações, metáforas fantásticas na palavra de Deus que nos ajudam, de facto, a perceber melhor estas questões. E esse, de facto, é um exemplo também muito, muito interessante. Sim? Existem muitas confusões hoje quanto à lei de Deus, como existiam naquele tempo. Reparem bem quando o diálogo de Cristo com o jovem rico, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O que é que ele perguntou a Jesus? Quais? Exatamente, quais? Foi outro exemplo que vimos também esta semana. Exatamente. Não podemos referir tudo aqui, mas Exatamente. é Esta importante. confusão é aquela que Satanás hoje procura fazer na mesma, neste Sem tempo. sem dúvida Porque nenhuma. todas as igrejas começaram todas com uma pureza formidável. Mas ele começou a trabalhar com elas e hoje o que é que nós vemos? A Santa Lei de Deus só é proclamada na Bíblia. E é requerido desta igreja e deste povo e de cada um de nós que essa lei não seja só proclamada, mas vivida. Exatamente. Porque de outra forma possível eles não veem chegarmos a nada Deus. de diferente. Obrigado. Obrigada a nós. Eu gostava, antes de me ir embora, de pelo menos deixar ainda dois aspectos importantes. Um deles é deixar o convite para que hoje, durante o dia, possam arranjar um bocadinho de tempo e lerem o Salmo 119 em diferentes traduções, se for possível. Porque este Salmo é de facto muito especial, porque cada versículo dele faz uma alusão aos mandamentos de Deus. E até temos várias músicas entre os jovens com versículos